Saudações, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Barato da Aventura. Hoje estamos na praia de Copacabana, na altura do posto 6, junto da colônia de pescadores, do Clube Marimbás e do terceiro grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros em Copacabana. Arrumamos uma vaguinha para estacionar a moto no pequeno trecho de rua entre esses três locais, junto à areia da praia de um lindo dia de sol e mar calmo no Rio de Janeiro. Um luxo! Hoje vamos visitar o Forte de Copacabana e o Museu Histórico do Exército. O forte fica bem aqui do lado, e para uso do GPS, seu endereço é Praça Coronel Eugênio Franco, número 1, posto 6, Copacabana. Não existe estacionamento no local, fique atento quando for a sua vez. Sim, eu tenho certeza de que ela vai chegar, principalmente depois de assistir esse vídeo. Se você ainda não conhece esse lugar, não sabe o que está perdendo. Às terças-feiras, o acesso é gratuito, e eu sugiro que antes de visitar você consulte a política de visitação no site oficial do MHX-FC. O link já está na descrição do vídeo. Aproveito esse momento e convido você para se inscrever no canal. É grátis, você nos ajuda a crescer e fazer conteúdos melhores para você. Se clicar no sininho e ativar a opção Todas as Notificações, será informado pelo sistema de push no próprio YouTube toda vez que publicarmos um vídeo novo. É aquele numerozinho que aparece em cima do aplicativo em seu celular. Não é chato e assim você não perderá nenhum conteúdo que possa te interessar. Faz isso e segue com a gente. O Forte de Copacabana foi construído no promontório da igrejinha de Nossa Senhora de Copacabana, ou Sacopenapã, como chamavam os indígenas, pois era uma região cujos rochedos avançavam contra o mar na direção da entrada da Baía de Guanabara, oferecendo excelente área para posicionar peças de artilharia. A partir de 1987, com a extinção das baterias de artilharia de costa, as instalações do forte foram transformadas em espaço cultural, passando a ser designado como Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. A vista aqui é simplesmente deslumbrante e única da praia de Copacabana. Também dá para curtir o visual das belas montanhas do Rio, como o Pão de Açúcar e o Morro do Cantagalo. Vamos começar nossa visita pelo Museu do Exército. O Museu Histórico do Exército é um dos principais museus militares do país. Sua origem remonta ao século XIX. Desde então passou por alguns endereços da cidade, sendo extinto e recriado até 1987, ano em que fixou residência em um sítio famoso e histórico, o Forte de Copacabana, conforme determinou a portaria número 61 de 19 de dezembro de 1986. A missão do Museu do Exército e Forte de Copacabana é preservar, salvaguardar e disseminar os valores, as tradições e a memória histórica do Exército Brasileiro e atuar como um espaço cultural que proporciona cultura, entretenimento e conhecimento aos visitantes. Assim, importantes fatos de nossa história militar terrestre são contados nos salões Colônia Império, República e exposições temporárias. De volta à Alameda Otávio Correia, que tal um lanche com vista para o mar? A primeira opção para quem vem do pórtico de entrada é a tradicional confeitaria Colombo, fundada por Manuel Lebrão, no centro do Rio em 1894. Logo depois, existe uma loja de souvenirs com diferentes opções entre turismo militar, lembranças do forte e do Rio de Janeiro. Logo em seguida, as coberturas vermelhas indicam o Café 18 do Forte, que conta com amplo cardápio de doces, salgados, saladas e massas, incluindo opções para vegetarianos e veganos.
Vamos agora visitar a histórica fortificação de defesa militar. Na época do Brasil colônia, vários fortes foram construídos a partir do século XVI contra a ameaça de invasores ao nosso território. Para proteger a Baía de Guanabara foi idealizado um sistema defensivo da cidade do Rio de Janeiro, com fortificações de artilharia. No início do século XX, buscando diminuir a vulnerabilidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, o ministro da Guerra, Marechal Hermes da Fonseca, sugeriu ao presidente Afonso Pena a construção de uma nova fortificação no mesmo local escolhido pelos portugueses desde a época de Dom João VI. A construção da fortificação entre 1908 e 1914, em forma de casa-mata, foi um desafio à engenharia militar. Suas paredes externas de 12 metros de espessura, voltadas para o mar, acolhem canhões alemães Krupp, assentados em cúpulas encouraçadas e giratórias. A fortificação possui 2 canhões de 305 milímetros, que poderiam atingir alvos a 23 quilômetros de distância, 2 canhões de 190 milímetros e 2 torres de canhões de 75 milímetros e seus acessórios de manejo. Ocupando uma área de cerca de 114 mil metros quadrados, a fortaleza possui uma usina a diesel, que à época fornecia energia elétrica para o bairro de Copacabana, além de servir para iluminação, ventilação e operação das peças de artilharia, câmaras de tiro, cozinha, depósito de víveres, paiol de munição, alojamento para oficiais e praças, oratório, oficina, telégrafo, observatório, almoxarifado, cisterna de água, banheiros e enfermaria, hoje todos disponíveis à visitação. Durante as obras, foram empregados 2.239 operários e guindastes foram construídos para desembarcar todo o armamento que fora transportado em navios da Alemanha para o Brasil. A fortificação foi inaugurada às 14 horas do dia 28 de setembro de 1914 pelo então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, sendo a mais poderosa praça de guerra da América Latina. Foi palco do levante dos 18 do Forte, de 2 a 6 de julho de 1922, tendo os revoltosos disparado sobre o Forte do Leme e outras fortalezas, e sofrido o bombardeio da fortaleza de Santa Cruz. Foi sede da primeira escola de fogo, a partir de 1935, bem como foi pioneiro nos exercícios de levantamento de rota com apoio de holofote, a partir de 1937. Realizou seus últimos disparos em 11 de novembro de 1955, no episódio que ficou conhecido como a Novembrada, por ordem dos militares legalistas comandados pelo Marechal Teixeira Lott, contra o cruzador Tamandaré, que forçara a saída da Barra, transportando Carlos Luz, alguns ministros e aliados rumo a Santos. Na ocasião foram feitos 12 disparos de advertência durante 20 minutos, sem portanto atingir a embarcação que estava desarmada e com apenas uma hélice em funcionamento. Você curte redes sociais? Então adicione o Barato da Aventura às suas. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. A visita ao Forte de Copacabana é, sem sombra de dúvida, um dos passeios mais importantes do Rio de Janeiro, basicamente por aliar cultura e história ao que o Rio tem de melhor, que são as suas belezas naturais. Nós ficamos por aqui. Nosso vídeo de hoje chegou ao fim. Se você gostou, deixa um like formidável para o Forte de Copacabana e para o Barato da Aventura. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho para notificações. Segue com a gente. Um forte abraço e até a próxima!